Olá, no nosso estudo da obra de André Luiz, estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, entrando agora no 10º capítulo, que se denomina Fogo Purificador. Cabe aqui antes uma pequena explicação. Este é um capítulo um pouco longo e, como de outras vezes, nós não vamos conseguir dividi-lo em 2 ou 3 partes, porque o assunto está totalmente interligado, né? Em outros episódios, às vezes a gente consegue parar em algum trecho e depois dar a continuidade. O fogo purificador é uma referência, inclusive, que nós temos na própria Bíblia, né? Em diversas passagens, onde muitas vezes associado à emanação do poder de Deus. Em algumas escolas religiosas, o fogo purificador se encontra nas zonas infernais ou mesmo nas purgatoriais, ok? Aqui, na nossa obra do André Luiz, nós vamos ver onde já no episódio anterior, a Zenóbia já havia alertado naquelas zonas trevosas e de sofrimento que chegaria um fogo purificador àquela região. E todos aqueles que sinceramente estivessem dotados de um arrependimento real e que estivessem à disposição de repararem os seus erros anteriores, seriam acolhidos no abrigo da casa transitória. Então, este fogo reparador, na realidade, nas zonas espirituais, na Terra também, que aqui a gente praticamente não as percebe. Os sensitivos, alguns médios ou pessoas com maior sensibilidade, ao adentrar em algum ambiente, vai se sentir talvez um pouco incomodado. São as vibrações espirituais, os pensamentos, né? Nossos pensamentos, eles criam formas, o que é denominado como forma-pensamento. Na obra de André Luiz, Libertação, nós vamos ter um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre formas-pensamento. E estas formas pensamentos, elas criam muitas vezes miasmas, é, ideias mesmo deletérias, né, do ambiente. E este fogo que nós vamos ver aqui, ele tem a propriedade de fazer com que este ambiente sobrecarregado de pensamentos negativos e mesmo criminosos, ele irá fazer uma purificação. Mas o capítulo já é extenso, vamos adentrar logo a leitura e estudo desse capítulo. Diz André Luiz: na manhã seguinte, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma maneira, organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores orientando atividades alusivas à mudança próxima. Lembre-se de que a casa transitória ela tem a propriedade de se deslocar integralmente de um ambiente para o outro. Ardendo de ansiedade, diz André, por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar o movimento do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como estas podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, ele continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grande surpresa. As leis da matéria densa aqui não valem. Nossas velhas conhecidas da crosta planetária não são as que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base nas manifestações também transitórias.
O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a sua personalidade. Como você não ignora, André, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos cinco sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece por enquanto uma oitava parte do plano onde passa a sua própria existência. A vidência e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas suscetíveis de serem assinaladas pelo olho humano, quando na Terra percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas cinco, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e nem o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes às vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelho e ultravioletas que o pesquisador humano consegue já identificar imperfeitamente, mas que ele não pode ver, a não ser com aparelhagem específica. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras até 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou as mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona da matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Em outras ocasiões já abordamos essas questões, né? Que o nosso organismo físico, na qual o espírito momentaneamente se utiliza aqui na Terra para o seu próprio desenvolvimento espiritual, né? Ele tem as suas limitações. Como aqui dito pelo Padre Hipólito, tanto as da visão como as da audição, mas também as da capacidade de retenção na memória do nosso cérebro físico, né? Enquanto no plano espiritual a nossa mente se abre e se amplia, a nossa capacidade mnemônica é bem ampliada, na Terra, por questões da condição física mesmo do nosso cérebro, ela ainda é muito restrita. Claro é que estamos sempre em desenvolvimento, né? O nosso cérebro hoje é milhões de vezes mais adiantado do que quando éramos espíritos encarnados nos corpos de primatas, ok? Mas estamos sempre num processo evolutivo, espiritual e material inclusive. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu amavelmente e acentuou. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luto, portanto, não podem ser vistos com a mesma eficiência do exame que antigamente nos presidia às observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações do Padre Hipólito eram sumamente interessantes para mim. Em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica
em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinaria completa e indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram estas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a ser executado. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentem renovados, facultando-lhes o ingresso no pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro da minha ignorância, não contive a interrogação. Mas como nós vamos nos assegurar, porém, desta renovação? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se, ele mesmo informou: André, os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmo. Logo que estejam onde estiverem, concentre suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados na nuvem de treva que lhe cerca a mente endurecida ainda no crime. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que jazem através dos jogos brilhantes da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta terrena, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor
Mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era-nos contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, viam os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região trevosa. Decorrido alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquela, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas ali no átrio. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovoão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos da sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fazia sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo equóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente aqui no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que senti enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampito atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham, apressados. Lá dentro cogitava-se das derradeiras medidas com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de que não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bandos. Com efeito, justificava-se as medidas porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energia revolvente no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximaram-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence, nós vamos à força.
e não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem depois espavoridos. Ajudai-nos, por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o, não havia qualquer dúvida. Era aquele verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelho não muito longe de nós e implorou: Tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. Penitencio-me, penitencio-me. Fui pecador, mas espero contar com vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas, prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde, aquela que é a enfermeira que tem a vidência, fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: Oh, como é terrível a atividade mental deste pobre irmão! Vê-se no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem a maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa? Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão curiosa. Impressionava-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de referência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos estes abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus. Temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstâncias criadoras de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas como a permutar energias a fim de que se lhes aumentassem a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes, e esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte pelos círculos de luz com um brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblantes sinistros lhes dirigiam insultos. Elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo modo, lembravam o júbilo dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos romanos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abriríamos passagem prazerosamente. Entretanto,
Para alcançar o átrio das instituições, eram compelidas à quebra da corrente de energia magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-lhes-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço. Logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória, semelhavam-se assim a aves esgotadas em laboriosa excursão depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo ali socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados, e as hordas ferozes e irônicas rodeadas de trevas multiplicavam-se também em turbas compactadas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebeldes havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas. Trocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado em virtude da perigosa condição mental ainda que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicadamente atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desnovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjuravam num ciclópico e sincrônico arrastamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que eu me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração dos princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspira André aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos a tamanha gritaria se verificava, em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessávamos o pórtico do asilo seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização, por que não desferir o voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem.
não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à orientação e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas de seus motores, baseadas em simples fenômenos de matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento, mantinha-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. Bendizei, ó minha alma, ó Senhor, Senhor, Deus me engrandecido de majestade e de esplendor. Revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida, construíste as sublimes câmaras das águas, faze das nuvens o seu carro, e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e por vezes tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestres em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhe abismo e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes. Mas à tua voz de comando todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales ao lugar que me marcastes, sem que ultrapassem seus limites. Faze sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra se farta de frutos. A leitura do salmo ia em meio quando o instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou-se a elevar-se. A devotadora orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz radiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora no campo das sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimento mais rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, compelia-nos a sustentar
o mesmo tono vibratório ambiencial. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrido quase uma hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestras e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sobre nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo e a existência e o aprendizado. Aqui André Luiz faz aquele alerta a todos nós, né? De adquirirmos aquela consciência espiritual onde, pelo nosso próprio livre-arbítrio, passamos a fazer escolhas na nossa existência com maior valor espiritual para nós mesmos. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistérios e encantamentos. Para os que amamos a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca de problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos dos ordens e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade e as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos do campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores de sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como um aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância mais densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra, e era necessário partirmos. E aqui encerra esse capítulo, como tínhamos avisado no início, é um tanto quanto extenso, porém sem um momento de interrupção para gravá-lo em 2 ou 3 partes, né? Espero que vocês gostem dessa leitura e estudo que fazemos da obra de André Luiz e nos acompanhem sempre. Aqueles que desejam, como nós, a divulgação do Evangelho
e da doutrina que esclarece e consola, peço a gentileza que possam compartilhar estes nossos vídeos aos seus amigos e familiares. Fiquem com Deus e muito obrigado.